Olá, vamos agora para a segunda parte do nosso workshop Gestão de Obras de Terraplenagem. Nessa segunda parte nós vamos tratar de um tema bastante importante, que é a compactação dos solos e falar um pouco dos seus fundamentos, né? Então, Proctor, em 1933, em seus experimentos, ele viu que havia uma relação, né, importante de ser observada, né, ao se compactar o solo, né. Ele verificou que a proporção de água, né, que se colocava nesse solo, a umidade que era presente nesse solo, interferia no processo de compactação, né? Então, em seus estudos, hoje a gente tem, né, bastante difundido aí na nossa academia, a gente ouve falar e faz experimentos de compactação em 3 energias diferentes, né? Que seria a proto normal, a proto intermediária e a proto modificada. Cada ensaio desse, ou cada energia aplicada, né, tem sua função, né? Então, a proto normal geralmente a gente utiliza, né, nas camadas convencionais, né, de aterros, né? É a energia que é mais utilizada em obras de terraplanagem, né? A gente tem a proto intermediária, que é bastante utilizada nas camadas intermediárias de um pavimento, ou seja, as camadas finais de execução de um aterro, né, e as camadas que antecedem, né, a estrutura do pavimento em si. E a proto modificada, que seria a maior energia de compactação, bastante utilizada nas camadas da estrutura do pavimento em si. Então, a compactação dos solos, ela tem sua função, né? A principal função da compactação é fazer com que essas partículas do solo se aproximem, né, e façam com que elas interajam entre si. A relação entre vazios, né, vai ser alterada, né, e aí a umidade entra nesse processo como um fator, né, fundamental. Então, se a gente atentar para a função básica, né, da compactação, a gente vai ver que aumentar a resistência, né, desse solo, né, a compactação vai fazer com que essas partículas, interagindo uma com as outras, aumente a resistência à ruptura, né? Então a gente sabe que o solo ele rompe por cisalhamento, então essa ação vai ficar, né, bem mais controlada quando a gente compacta esse solo. Outro fator importante é que com a compactação a gente controla a variação volumétrica desse maciço, desse material, né, em execução de aterros. É importante que a gente faça essa compactação de forma controlada para que esse material não, né, apresente variação volumétrica quando for solicitado, né. Em estradas, quando isso ocorre, a gente vai ter lá, né, os recalques, os afundamentos, né, em reaterros, né, de edificações, né, em maciços, né, de grande volume. A gente precisa estar atento a esse controle dessa execução, dessa compactação. Outro fator importante que quando a gente compacta o solo é entender que a gente vai fazer com que esse solo reduza a permeabilidade, né? O solo vai estar lá com menos vazio, então ele vai se tornar um solo mais impermeável, né? Então é importante que a gente atente que cada material vai necessitar de uma tratativa diferente com relação a como compactar, né? Quem vai compactar esse material são os equipamentos, né? O rolo compactador, né? Quando a gente tem lá o rolo pé de carneiro para compactar solos mais coesos, né? O rolo liso para compactar solos granulares, e o tipo de rolo a gente vai mobilizar de acordo com o tipo de material, não é isso? Então, na parte do nosso workshop anterior, a gente falou que a gente tem na nossa superfície os materiais variando, e essa variação é importante a gente entender que vai ser importante na hora de se escolher o equipamento adequado para se compactar. Então, se você tem lá, né, um reaterro de um caixão numa obra, a execução de um aterro, né, de camadas de nivelamento, então a gente vai estar lá, ali utilizando, né, o nosso proto normal, utilizando equipamentos de menor potência, vamos dizer assim, e aí à medida que a gente precisa ter camadas mais importantes, esses equipamentos vão precisar, né, ser de maior desempenho, maiores, de maior capacidade, e aí a gente vai chegar no objetivo final, que é levar para esse maciço, né, uma estabilidade, né, uma maior resistência. Então é importante
que numa execução de uma obra de terraplenagem, o controle tecnológico seja bem realizado e que os parâmetros determinados em laboratório sejam seguidos. A gente vai fazer agora um simples exercício, um exemplo de como a gente vai utilizar os parâmetros característicos de um solo para, através do conceito de compactação, determinar a espessura de uma camada, ou seja, que espessura dessa camada solta, ao ser compactada, vai gerar após a realização da compactação. Então a gente fique ligado, a gente vai fazer um exercício bem simples e bastante aplicação na prática, e com base nos conceitos que a gente viu anteriormente. Então fique ligado e vamos continuar no nosso workshop Gestão de Obras de Terraplenagem. Na parte 2 do nosso workshop Gestão de Obras de Terraplenagem, vamos fazer um exercício onde agora a gente vai utilizar os conceitos vistos na parte 1 e trabalhar com essa variação de volume dos materiais que a gente abordou no exercício anterior. Então, uma das questões que a gente vê presente em obra de terraplenagem é: se eu vou executar um AT e nesse AT eu tenho uma espessura de camada de 20 centímetros, qual a espessura da camada do material solto que eu devo lançar para, quando compactar, a gente alcançar 20 centímetros? Isso é importante a gente atentar, porque em algumas obras pode ocorrer de você lançar na camada excesso de material, ou seja, uma camada muito alta, e aí quando se compacta, você vai chegar com uma camada superior a 20 centímetros e corre o risco dessa camada não sair bem compactada. E aí você tem esse excesso de material que pode ser descartado e você vai ter as perdas. Como pode ocorrer também de você lançar uma camada com uma espessura muito baixa, e aí quando se compacta não gera a espessura de 20 centímetros. E aí você vai ter excedente de trabalho, você vai ter que realizar uma outra camada complementar para chegar na cota final. Então é importante que a gente entenda que o parâmetro de material ou das características dos materiais que vão estar presentes na nossa obra vai poder fazer com que a gente tenha dados suficientes para que a gente possa agir de forma técnica. Então, olha só, usando os dados do exercício anterior, onde a gente tem um material solto com uma determinada característica, o material a ser transportado, o material solto, com a densidade de 1,48 e a densidade do aterro com 1,85, a gente vai trabalhar com esses dois parâmetros e determinar a espessura da camada que vai estar lá na plataforma solta, que quando compactar vai gerar a espessura de 20 centímetros. Então, olha só, vamos pegar as duas segundas partes da nossa equação, da nossa igualdade, e vamos fazer o seguinte: densidade do material solto ou de transporte, 1,48, vezes volume. Volume é geometria, é seção de área vezes o comprimento. Então, se a largura da plataforma não vai variar e a altura é uma altura fixa, o comprimento é um comprimento fixo, a gente pode trocar o parâmetro de volume por espessura. Então, uma espessura de transporte ou espessura solta vai ser igual à densidade do material compactado vezes a espessura do material do aterro. Esse valor é 20 centímetros. Então, resolvendo a nossa igualdade, a espessura do material transportado ou solto que vai ser lançado no aterro será de aproximadamente 25 centímetros. Então, com a energia de compactação que foi determinada para a execução do aterro, com a característica do material solto, basta que a gente tenha o controle na execução de cada camada, lançando esse material com uma altura de 25 centímetros, que quando a gente compactar, vai chegar com 20 centímetros no final. E aí a gente tem um controle geométrico na execução desse aterro. Ok? Então aguarde o nosso próximo exercício na parte 3 do nosso workshop de Gestão de Obras de Terraplenagem.